A galera que viu o final do anime de Mushoku Tensei deve ter ficado frustrada quando a Ares acabou deixando o Rudeus no final da temporada, mas calma que ele ainda vai arranjar outra pessoa pra chamar de sua. Então, se você ficou curioso, vem comigo que eu vou te falar agora sobre a esposa ou as esposas que o Rudeus vai ter mais pra frente. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que aqui embaixo vão conter 2 cursos de como você aprender japonês pro caso de você não querer ser mais um dependente de scan de mangá nem legenda de anime, e o método fan art, que vai ser a porta de entrada pra você aprender a criar aquela obra que você sempre sonhou, ou aquela fan art que você queria há muito tempo, fechou? Então agora bora continuar. E apenas relembrando galera, que esse vídeo vai conter vários spoilers caso você ainda não tenha visto a novel, ou então tenha um pouco de conhecimento do mangá, e por causa disso, caso você queira prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Mas para aqueles que já estão curiosos para saber com quantas esposas ou quais vão ser as esposas do Rudeus após o término da obra, saiba que o cara acaba arranjando 3, sendo que elas são a sua deusa Roxy, a Sylvie e, é claro, aquela que todo mundo queria ver com ele desde o início, a Ares. Só que a primeira com a qual ele acabaria se casando não seria nem a Roxy nem a Ares nesse começo, afinal a Roxy estava procurando pela mãe dele no continente Bregarito, enquanto, como a gente viu no anime, a Ares tinha partido para ir atrás do Santo da Espada para conseguir ficar mais forte pro caso de rolar um segundo round contra o Oster. E com isso eu acho que ficou bem na cara que a primeira esposa que o Rudeus vai acabar se casando vai ser a Sylvie, que estava dentro da Academia Mágica. Mas como o Rudeus encontrou ela? Bom, o que rolou foi que, depois de um bom tempo procurando pistas sobre a sua mãe e até mesmo ficando famoso por causa de alguns feitos para que talvez ela conseguisse encontrá-lo, o cara recebe uma carta de dentro da Academia Mágica pedindo para que ele fosse para lá, pelo fato de eles terem ouvido sobre ele, além da Roxy também ter tido um certo incentivo no meio de tudo isso. Afinal, mais pra frente, quando ela vem pra academia junto do Rudeus, a gente descobre que o vice-diretor foi o professor da Roxy, o que facilitou bastante a entrada do Rudeus nesse lugar. Daí quando ele parte pra dentro dessa escola, a Helena Lise vai junto com ele, pois pouco tempo antes ela tinha aparecido pra falar com ele sobre alguns assuntos relacionados à mãe dele, explicando que o pai dele tinha se reunido com uma galera pra ir atrás da mãe dele dentro do continente Bregarito. Inclusive é até ela que acaba incentivando ele a ir pra dentro dessa escola naquele momento, já que mesmo que eles soubessem qual era o local que ela estava naquele momento, eles não sabiam em exato aonde ela poderia estar. Mas agora voltando para quando ele entrou dentro da Academia de Magia, quando ele começa a conversar com o vice-diretor, o diretor dentro do escritório dele, estava mais do que claro que eles iam admitir o Rudeus, até porque quando o Rudeus faz o teste de admissão e acaba lutando contra o Fitz, que nessa época era a Sylvie e estava disfarçada pelo fato de estar sendo protegida por um dos membros da família real, a gente descobre que o Rudeus estava mais poderoso do que nunca, afinal ele tinha cancelado a magia que a Sylvie estava tentando mandar pra cima dele. Nisso, quando a luta acaba e o tempo escolar do Rudeus se inicia, a gente descobre que nesse meio tempo o Rudeus acaba fazendo vários tipos de coisas, como encontrar o Zanoba, conseguir 2 outras seguidoras que seriam da mesma tribo que a Gizlane, além de quase morrer na base do susto quando ele reencontra Nana Roche, achando que ia morrer de novo pelas mãos do Oster, mas na verdade eles acabam trabalhando juntos para descobrir mais sobre a magia de teletransporte. E eu não vou falar mais galera, porque eu quero que vocês vejam o vídeo da Nana Roche, que eu vou estar deixando fixado aqui nos cards ou aqui embaixo no link da descrição. Só que enfim, durante esse meio tempo acaba que o Fitz barra Sylvie e o Rudeus começam a se aproximar, ao ponto de que o Rudeus até começa a achar que ele poderia estar gostando de um cara, sendo que na realidade ele só estava se reatraindo pela sua amiga de infância, e infelizmente ela acaba não tendo muita coragem para contar para ele quem ela é de verdade, o que faz com que aquela lourinha que a gente viu na cena pós-créditos do episódio final da segunda parte de Mushoku Tensei intervisse, fazendo com que a Sylvie barra Fitz conseguisse partir para a investida direta. Mas calma galera, porque nessa época o Rudeus já tinha conseguido descobrir que o Fitz era uma garota, mas ele ainda não se ligou que a Fitz era a Sylvie, o que fez com que pouco tempo depois o plano fosse por água abaixo. Nisso a Ariel resolve botar o seu segundo plano em prática, colocando a Sylvie e o Rudeus para ir atrás de um monstro que não existia, o que é claro, o Rudeus aceitou, afinal era uma amiga dele que estava pedindo a sua ajuda, coisa que ele não podia ignorar. Nisso, quando eles vão atrás desse monstro, o Rudeus acaba percebendo que não tinha monstro nenhum, fazendo com que ele fosse embora logo em seguida, o que fez com que a segunda fase desse segundo plano da Ariel começasse a entrar em prática, já que ela tinha resolvido trazer vários magos especialistas em magia de água, fazendo com que o Rudeus e a Sylvie tivessem que correr para dentro de uma caverna. E aliás, na hora que isso rola, o Rudeus percebe que tinha alguma coisa de errado, afinal ele tinha tentado despachar aquelas nuvens para que não começassem a chover, mas no final ele percebe que aquilo também era trabalho de outros magos que tinham capacidade para controlar a água. E detalhe galera, esses magos podiam ser colocados na mesma classificação do Rudeus, sendo considerados santos da água, igualzinho a ele. Daí, por causa de toda essa situação, o Rudeus e a Sylvie acabam recriando todo aquele incidente no qual o Rudeus descobriu
descobria que a Sylvie era uma garota, sendo que na verdade, dessa vez ele agora tava descobrindo que quem tava na frente dele era a própria Sylvie. Nisso, boa parte da galera agora deve estar imaginando que a coisa foi pra frente nesse meio, mas infelizmente não, galera, porque quando eles tentam partir pros finalmente, acaba que o Rudeus não consegue levantar a criança, se é que vocês me entendem, porque, pra aqueles que não sabem, quando a Ares largou o Rudeus e ele achou que ela tinha ido embora por não gostar dele, ele não apenas tinha ficado depressivo, como também ficou impotente, graças a tudo isso. Desse modo, fazendo com que outro plano da Ariel fosse ladeira abaixo, ao mesmo tempo que a Sylvie acha que tinha algo de errado com ela após eles saírem dali. Afinal, como a gente viu no começo de Mushoku Tensei, a Sylvie tinha várias inseguranças em relação à sua aparência, principalmente com o seu cabelo, que era parecido com os dos Super, e foi por isso que ela tinha mudado. O que com o passar do tempo acabou se diminuindo pelo fato de ela ter tingido o cabelo, mas acabou voltando após esse incidente com o Rudeus, o que fez com que a Ariel não soubesse o que fazer, e foi aí que o Luke entrou em ação, pois foi nessa hora que ele acabou dando um afrodisíaco pra Sylvie, como uma forma de que ela conseguisse conquistar o Rudeus, mesmo tendo dado bom trabalho pra ele arranjar isso na encolha, o que me faz pensar, o que será que esse cara ia tentar fazer com isso? Bom, sendo parente do Paul, eu não confio muito, né? Isso, quando a Sylvie vai até o quarto do Rudeus e chama ele pra beber, o Rudeus convida ela pra entrar, logo depois jogando a poção cuidadosamente na bebida do cara e consequentemente conseguindo finalmente consumar o ato durante tudo isso. Inclusive, há pessoas que digam que o Rudeus podia estar bem mais disposto do que de costume, o que futuramente fez com que eles formalizassem uma relação, aliás, fazendo com que o Rudeus prometesse pra Ariel que ele ia se casar com a Sylvie. E por causa disso, o Rudeus também acaba comprando uma casa na qual ele poderia viver com a sua esposa mais pra frente, inclusive até rolando um Scooby-Doo com o Rudeus, o Cliff e o Zanoba indo atrás dos fantasmas que tinham dentro da casa, sendo que pouco tempo depois ele acaba se casando com a Sylvie. E aliás, quando isso rola, as irmãs dele também chegam pra vir morar junto com o cara, afinal o pai dele estava em outro continente e não podia dar auxílio durante tudo isso, fazendo com que quem tivesse trazido elas era ninguém menos que o próprio Ruger. E galera, se vocês vieram até aqui e querem contribuir de alguma forma para que o canal continue trazendo vários e vários vídeos pra vocês toda semana, além das lives que eu tô trazendo nesse momento, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra geral que curte Mushoku Tensei, além de não esquecerem de ativar o sininho para não perder as notificações, pois essa é uma maneira de você sempre estar ciente de quando sai vídeo novo aqui no canal. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Só que se enganam vocês que acham que o Ruger só tava na base da escolta trazendo as duas irmãs do Prota, porque quando ele chega ali, eles começam a botar o papo em dia, e é nessa hora que o Ruger pergunta pro Rude se ele não achou que ele podia ter entendido a carta da Ares de maneira errada, afinal a Ares nunca foi o tipo de pessoa que conseguia se expressar muito bem. No entanto, o Rude já explica que pro momento que ele tava era basicamente impossível ele voltar a se relacionar com a Ares, afinal agora ele tava casado e na espera de um filho. Daí, após se passar algum tempo, o Rude finalmente recebe uma carta do Paul falando sobre o paradeiro da sua mãe e qual seria o local que eles poderiam se encontrar para ir atrás dela e resgatá-la. E foi aí que o negócio começou a meio que desandar, porque pela primeira vez o Hitogami aparece nos sonhos do Rude falando para que ele não fosse, caso não quisesse se arrepender pro resto da sua vida, o que obviamente o Rude ignora, afinal se tratava da mãe dele. E lembrando, galera, nessa época a Sylvie tava grávida do Rude, então não era meio que uma escolha muito fácil de ele fazer naquele momento. Mas como ela tinha várias outras pessoas junto dela, talvez fosse por isso que ele resolveu ir de imediato, achando que ela estaria protegida mesmo sem apresentar dele. Nisso, com a ajuda da Nana Roxa e graças a todos os experimentos que eles fizeram com magia de teletransporte e invocação, o Rudeus facilmente chega dentro do continente Begarito, indo atrás da Roxy, que estava preso dentro do labirinto. Naquele momento, o que faz com que a Roxy ficasse até surpresa quando viu o Rudeus, porque ela não se lembrava de quem ele era, o que faz com que o Rudeus até vomitasse pela sua deusa não conseguir se lembrar do seu aluno preferido. Daí, depois que ele joga esse suco de arco-íris pra fora, o cara explica quem ele era e a Roxy não consegue nem acreditar o quanto o Rudeus mudou nesse tempo que ela tava longe dele, inclusive até ficando um pouco com vergonha, já que ela não tava nas suas melhores condições, porque ela tinha passado praticamente um mês lá dentro, ou até um pouquinho mais, procurando pela mãe do Rudeus, além da saída, o que fez com que ela ficasse sem tomar banho ou fazer outras coisas pra se higienizar, o que de certo modo não impediu que o Rudeus tirasse ela dali logo em seguida, fazendo com que eles se encontrassem junto do grupo do Paul pra salvar a mãe do Rudeus mais pra frente. Só que infelizmente, mesmo eles tendo juntado um grupo muito forte pra ir atrás da Zenith dentro do continente Begarito, esse resgate mostrou ter o seu preço, afinal, no meio da batalha, uma pessoa muito importante pro Rudeus acaba morrendo, e eu não vou falar aqui, pois esse é um lance que eu vou tratar num vídeo à parte, já que, caso eu conte aqui detalhe por detalhe, vai ficar um vídeo enorme. Mas enfim, com o sacrifício dessa pessoa, eles finalmente conseguem tirar a Zenith de dentro do local onde ela tava, mas mostrando que mesmo assim, aquilo não foi uma completa vitória, afinal o Rudeus tinha perdido um braço, além da sua mãe parecer estar em um estado catatônico e não se lembrar de nada do que tinha acontecido com ela dentro desse tempo que ela tinha
tinha sido teletransportada. E galera, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque ela não se lembrava do Rude, ela não se lembrava do Paul, de ninguém que ela conhecia ou tinha conhecido antes de ser encontrada pelo filho. O que claramente faz com que fosse mais uma coisa para que o Prota caísse novamente em um estado de depressão, fazendo com que a Roxy tentasse reanimar ele de alguma maneira. E para que isso acontecesse, ela meio que acaba dormindo com o cara para que ele conseguisse sair dessa depressão ferrada que ele estava novamente, mesmo tendo ficado sabendo agora pela Helena Lise que o Prota era uma pessoa casada. E por incrível que pareça, galera, parecia que tinha funcionado, porque após algum tempo o Rudius tinha melhorado e por causa disso eles voltam para casa junto da Lilia e a Zenith e a Roxy, que também tinha vindo junto deles. E bom, a Roxy só tinha vindo justamente porque ela queria arranjar um trampo dentro da academia de magia mais pra frente, só que quando toda a família tinha se reunido e o Rudius tinha finalmente voltado pra dentro de casa, foi aí que ele resolveu contar sobre todo o BO que tinha rolado dentro do continente Bigarito, inclusive revelando pra sua esposa sobre a sua traição com a Roxy, o que fez com que o clima ficasse bem estranho naquele momento, além da Norn de ficar bem pistola pelo Rudius ter feito uma coisa dessas com a Sil, ao ponto de descer a lenha pra cima do Rudius e da Roxy, graças a tudo isso. O que também de quebra até fez o Rudius tentar contra-argumentar com a Norn naquele momento, mas rapidamente ela já manda ele calar a boca, porque ele tava mais errado ainda de ter feito isso com a esposa que tava grávida. E graças a tudo isso, pela Roxy estar mal à beça pelos estragos que ela fez dentro da família do Rudius, ela acaba indo embora e vazando dali o mais rápido possível, se não fosse pelo fato de alguém ter segurado ela no último minuto, sendo que essa pessoa que segurou ela era ninguém menos que a própria Sil, que sabia que a Roxy podia estar apaixonada pelo Rudius naquele momento, e por causa disso, ela resolve perguntar o que ela sentia pelo Rudius. Isso quando a Roxy responde que ela amava o Rudius de coração, a Elfa fala que não via problema nenhum da Roxy ser a segunda waifu do Rudius, fazendo com que eles novamente acolhessem ela logo em seguida. Só que pelo fato da Sylvie estar grávida, a Roxy e o Rudius resolvem esperar até o momento que a Sylvie conseguisse ter o seu primeiro filho, para que eles pudessem ter o seu momento especial novamente. E agora indo para a terceira esposa do Prota, mas não menos importante que a Ares, a gente viu que ela foi treinar junto do Santo da Espada e com isso acabou se passando uns 5 a 6 anos, nesse meio tempo que ela estava distante do Prota. Fora que ao decorrer desse tempo, ela também faz vários inimigos e amigos no meio dessa jornada, e ao final do seu treinamento, ela acaba quase partindo para dentro do continente central, junto com a Ghislaine e uma amiga. Mais pra frente, só que no último segundo, ela acaba recebendo uma carta do Rudius, que aos 45 do segundo tempo, explica através de uma amiga que estava lendo a carta para ela, sobre toda a situação que tinha rolado para ela nesse meio tempo que eles estavam separados, já que ela mal se lembrava de como ler e escrever, pois ela tinha focado todo o seu tempo nas aventuras e treinamentos que ela estava fazendo. E detalhe, galera, ela também descobre que ela deu mancada na hora de escrever aquela carta pro Rudius enquanto a amiga lia tudo isso pra ela. Além do Rudius também explicar que nesse momento ele estava com 2 esposas, mas se ela quisesse, ele ainda estava disposto a aceitar ela e tornar ela sua terceira esposa, caso ela aceitasse voltar para ele. Só que se ela aceitasse também ficar na friendzone, aquilo também não seria um problema pro Rudius naquele momento, pois ele entendia quais eram os motivos para que a Ares tivesse feito isso. Aliás, diga-se de passagem, a pessoa que leu isso achou o Rudius o maior canalha por ele não ter esperado pela Ares, enquanto a sua amiga achava que quem tinha dormido no ponto, na verdade era ela, porque ela tinha demorado bastante, mas pra Ares aquilo não era um problema, porque no final nada disso importava, pois quando ela volta, ela descobre que o Rudius tinha ido partir pro X1 do segundo round contra o Oster. Desse modo, indo atrás da casa do Prota pra conseguir informações e ir atrás do Rudius, o que de certa forma não foi um problema, afinal o Rudius já era bem conhecido nessa época, fazendo ela encontrar a casa do Rudius rapidamente. Daí, ao chegar na casa do cara, ela se encontra novamente com a Aisha e logo depois com as outras esposas do Rudius, o que obviamente faz com que ela ficasse full pistola depois de ouvir toda a história por trás disso, pelo fato de nenhuma das duas ter ido auxiliar o cara em meio à batalha que estava por vir. Isso ela faz com que as duas acompanhassem ela até o campo de batalha para ir ajudar o Rudius, e essa vai ser outra coisa que eu vou estar deixando mais pra frente, porque eu queria fazer um vídeo à parte detalhado. Mas enfim, quando elas voltam pra casa do Rudius, a gente vê que o Prota tava ficando sem jeito pelo fato de ele não estar conseguindo oficializar a Ares como sua terceira esposa, e por causa disso a Ares resolve fazer tudo do jeito antigo, ou seja, ela propõe que eles fizessem uma luta, um combate, como uma forma de resolver esse impasse, na qual, caso o Rudius ganhasse, a Ares iria embora, mas se ela ganhasse, ele teria que finalmente oficializá-la como sua terceira esposa. Ou seja, aquilo era basicamente um jeito de forçar o Rudius a fazer ela ser a sua terceira esposa, já que ele não estava tendo coragem o suficiente. Mas quando parece que a gente estava prestes a ver uma luta incrivelmente cabulosa entre os dois, foi aí que tudo começou a desandar, porque o Rudius começa a abraçar a Ares, deixando ela super constrangida, além de falar que amava muito ela naquele momento, o que obviamente faz com que a Ares perdesse toda a
vontade de lutar em um instante, além de finalmente oficializar ela como a sua terceira esposa para toda a sua família. Mas então, galera, vocês gostaram de saber quem vão ser as 3 esposas que o Rudeus vai arrumar no futuro? Comenta aqui embaixo qual é a sua favorita e qual você gostaria de ver ou queria que fosse a primeira, a segunda e a terceira, a esposa do Rudeus no final de Mushoku Tensei. Além de, é claro, vocês não esquecerem de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que curte Mushoku ou ainda não conhece a obra, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações, pois essa é uma maneira de você sempre estar ajudando o canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando 2 plays pra vocês estarem dando uma olhadinha. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!